Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as aulas de cálculo, ainda sobre limites, e nessa aula aqui, pessoal, vamos fazer alguns exercícios sobre limites que envolvem o infinito, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue esse projeto, esse canal aí na sua turma, para os seus amigos, já que ele é totalmente gratuito e vai ajudar bastante você aí na faculdade, beleza? Vamos começar? Vem comigo! Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, ó, limites envolvendo o infinito, tá? Vamos fazer alguns exercícios e olha só, vamos começar aqui, ó. Resolva os limites abaixo. O exercício 1 aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, para calcular o limite dessa função aqui, quando x ele tende a menos infinito. Pessoal, olha só, nesse caso aqui, o que nós poderíamos fazer é simplesmente reescrever esse limite utilizando as propriedades, ou seja, o limite de 2x elevado ao expoente 5, isso quando x ele tende a menos infinito, tudo bem? Agora, menos o limite de 5 vezes o x elevado ao expoente 3, quando x tende a menos infinito também, mais o limite de 1 quando x tende a menos o infinito. Tudo bem? Agora, olha só, pessoal, você poderia pensar o seguinte. Bom, aqui nós temos uma constante, tá? Então, o limite de qualquer constante, independente para qual valor o x esteja tendendo, esse limite aqui, ele vale 1. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, ó, nós temos o x tendendo a menos infinito, um número muito grande, porém negativo. Esse número muito grande, negativo, elevado ao expoente 3, ele continua sendo muito grande e negativo, ou seja, o menos infinito para esse limite aqui. Nós temos aqui o sinal negativo, tudo bem? Então, ficamos com menos o menos infinito. E agora, nesse limite aqui, ó, nós temos esse x aqui, ó, tendendo também a menos infinito. E esse menos infinito elevado ao expoente 5, esse limite aqui ele fica menos o infinito. Tudo bem? Agora, olha o que acontece aqui. Ó. Então, nós podemos dizer que tudo isso daqui ó, é exatamente igual a menos o infinito. Menos com menos ficamos com mais o infinito. E nós temos ainda o mais o 1 que está aqui. Pessoal, de forma alguma você pode cancelar aquele menos infinito com o mais infinito, tá? Menos infinito com mais infinito, isso gera uma indeterminação. Isso porque o infinito, pessoal, não é um número real em si. É apenas uma ideia de que, por exemplo, mais infinito significa que é um número tão grande quanto você possa imaginar. Enquanto que o menos infinito ali ó, é um número tão grande quanto você possa imaginar, só que com um sinal negativo ali. Beleza? Então, a gente não pode cancelar e o que nós temos ali é uma indeterminação. Então, como é que a gente faz o cálculo desse limite aí? Vem comigo. Então, pessoal, para o cálculo do limite dessa função aqui, ó, o que nós poderemos fazer é o seguinte, ó, colocarmos esse x elevado ao expoente 5 em evidência. Beleza? Olha como é que fica isso daqui. Ó. Nós vamos ter, então, que o limite... Tá? Isso quando o x ele tende a menos infinito. Vamos colocar o x elevado ao expoente 5, colocá-lo em evidência, beleza? Então, o x elevado ao expoente 5 vezes quanto que irá gerar esse primeiro termo aqui, ó? Vezes o 2, tudo bem? Vamos colocar o sinal de menos. Agora, o x elevado ao expoente 5 vezes quanto que irá gerar esse segundo termo aqui, ó? Nós vamos colocar aqui o 5 dividido por x elevado ao quadrado, tá? Isso porque x elevado ao expoente 5 vezes esse termo aqui, ó, nós vamos ter o 5 vezes o x elevado ao expoente 3, que é esse segundo termo que está aqui. Tudo bem? E esse mais 1 aí, pessoal, é só colocarmos 1 sobre o x elevado ao expoente 5 e nós vamos ter, então, aqui ó, a fração sendo formada. Beleza? Agora, pessoal, para o limite dessa função aqui, ó, repare, nós temos uma multiplicação.
Então, nós podemos separar esses dois aqui através do limite. Ou seja, isso daqui ó, é a mesma coisa que o limite de x elevado ao expoente 5, isso quando o x ele tende a menos o infinito, tá? Vezes o limite. Agora, de novo, ó, pessoal, quando o x ele tende a menos o infinito, vamos abrir o parênteses aqui, é de quanto? De 2 menos o 5 sobre o x elevado ao quadrado, mais o 1 sobre o x elevado ao expoente 5. Nós fechamos parênteses aqui. Tudo bem? Tudo isso daí, pessoal, é a mesma coisa que, olha só, o limite de x elevado ao expoente 5, quando o x ele tende a menos infinito, olha só, pessoal, um número muito grande negativo elevado ao expoente ímpar, ele continua sendo um número muito grande negativo. Tudo bem? Isso daqui está multiplicando quem? Vamos ver o parênteses aqui. Ó. O limite desses três termos aqui. Ó. Como nós temos o 2 aqui como sendo uma constante, o limite dessa constante é o próprio 2. Agora aqui, ó, o limite desse termo aqui. Ó. Quando o x aqui ele tende a menos o infinito, esse denominador aqui ele fica muito grande. Ou seja, o 5 dividido por um número muito grande, esse número tende a zero, tá? Então, ficamos com menos zero. E o mesmo raciocínio nós vamos ter aqui. Nós vamos ter aqui o mais o zero. Tudo bem? Aí nós vamos ter esse menos infinito aqui, ó, que multiplica o 2, ou seja, ficaremos com menos o infinito. Beleza? Beleza, pessoal? Então, para escapar da indeterminação, nós colocamos ali o termo de maior expoente em evidência, e aí nós conseguimos encontrar o valor do limite, que nesse caso é menos infinito. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos para a segunda questão, e vamos calcular o limite dessa função aqui, ó, onde o denominador está sendo representado por um radical, ou seja, uma raiz. Beleza? Quando nós tivermos o x tendendo a mais infinito, como esse caso aqui, como é que nós iremos resolver isso daqui? Pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos dividir o numerador, preste atenção, o numerador e o denominador pelo x. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Então, isso daqui ó, é a mesma coisa que o limite quando o x tende a mais infinito, ok? Agora, o numerador ali, ó, o que nós temos no numerador? Nós temos o 3 menos o x. Vamos dividir esse numerador pelo x, ok? Agora, o denominador ali, ó, o que nós temos é uma raiz de 5 mais o 4x ao quadrado. E essa raiz, pessoal, raiz quadrada, nós também vamos dividi-la pelo valor x. Ok? Agora, olha só qual é a jogada aqui. Ó. Como nós queremos colocar esse x aqui ó, dentro da raiz, o que nós vamos fazer é simplesmente dividir, então, pela raiz quadrada de x ao quadrado. Ferreto, por que você está fazendo isso? Pelo seguinte, ó, pessoal, raiz quadrada de x ao quadrado, você concorda comigo que é módulo de x o resultado? Como o x aqui ó, ele tende a mais infinito, ou seja, o x é um valor positivo, o módulo de x ele é o próprio x. Então, o que nós temos aqui no denominador nada mais é do que o valor x. Então, nós estamos dividindo por x o numerador e dividindo por x o denominador. Tudo bem? Agora, por que tu fez isso, Ferreto? Olha só, vou reescrever aqui. Ó. Nós vamos ter, então, o limite quando o x ele tende ali ó, a mais infinito, tudo bem? Agora, olha o que acontece no numerador. Nós vamos ter o 3 dividido por x, teremos 3 sobre o x, menos o x dividido por x, isso aqui gera 1. Agora, pessoal, aqui o denominador ele é formado por uma fração. No numerador, nós temos uma raiz quadrada, e no denominador, nós temos uma raiz quadrada também. O que nós podemos fazer aqui? Ó, colocar raiz quadrada em tudo. Ou seja, tanto aqui ó, no numerador, como nesse denominador. Ou seja, nós vamos ficar com o 5, tudo bem? Somado com o 4x ao quadrado, e isso daqui é dividido por este x ao quadrado que está ali. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, vamos continuar aqui embaixo. Ó. Isso daqui ó, é a mesma coisa que o limite
de x tendendo ali ó, ao mais infinito, ok? O numerador continua sendo, então, o 3 sobre o x menos o 1, enquanto que o denominador ali, ó, olha só, pessoal, continuamos aqui ó, com uma raiz quadrada, tudo bem? Vamos colocar aqui a raiz. Nós vamos ficar com 5 dividido por x ao quadrado, nós vamos ter 5 sobre o x ao quadrado. Agora, o 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós ficaremos apenas com o 4 que está ali. Tudo bem? Agora, pessoal, tudo isso daí, ó, eu posso fazer o seguinte. Esse limite aqui é para essa função que é representada por uma fração. Então, nós vamos colocar o limite aqui no numerador e depois o limite no denominador. Tá? Então, vamos passar aqui ó, um traço aqui. E nós vamos ter, então, que isso aqui é a mesma coisa que o limite. Isso quando o x ele tende a mais infinito. Tá? E o numerador aqui, ó, 3 sobre o x menos 1. Enquanto que o denominador, nós temos essa raiz quadrada, e o limite, pessoal, de uma raiz quadrada é a mesma coisa que a raiz quadrada do limite, ou seja, limite, isso quando o x ele tende ao mais infinito. Tá? Limite de quem? De 5 dividido por x ao quadrado mais o 4. Aí nós fechamos essa raiz aqui. Tudo bem? Agora, olha só, pessoal, vamos passar um traço aqui, ó. O limite dessa função aqui do numerador, como é que fica? Quando o denominador aqui ele tende a mais infinito, o que acontece? Essa fração aqui ó, tende a zero, então esse limite aqui é zero. E o limite desse menos 1 aqui, ou seja, dessa constante, fica apenas o menos 1 que está ali. Beleza? Agora, aqui no denominador, nós temos a raiz quadrada, tudo bem? Do limite dessa função aqui, ó. Quando o x tende a mais infinito, essa fração aqui ó, tende a zero, ou seja, zero aqui. Mas o 4 aqui, pessoal, é uma constante. Ou seja, o limite dessa constante é a própria constante, que no caso é o 4. Tudo bem? No numerador, nós vamos ficar com 0 menos 1, ficaremos com menos 1. Dividido o denominador, nós ficaremos com raiz quadrada de 4, que o resultado é o 2. Ou seja, menos 1 meio, pessoal, é o limite, então, para essa função que está aqui, quando o x ele tende a mais infinito. Beleza? Então, pessoal, para resolvermos o limite de uma função que é representada por uma fração, onde o numerador ou o denominador nós temos ali um radical, a melhor saída é dividir o numerador e o denominador ali por x, e não esquecendo aquela situação ali ó, da raiz quadrada de x ao quadrado. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Agora desce um pouquinho aqui ó, e vamos para a terceira questão. Novamente, pessoal, nós temos um radical aqui. Agora acontece uma situação um pouquinho diferente, tá? Preste atenção. Isso daqui, pessoal, então nós vamos começar da seguinte maneira. Ó. Vamos dividir o numerador e o denominador por x, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite. Isso quando o x ele tende a menos o infinito. Tudo bem? Vamos passar um traço aqui. Ó. Agora, o numerador, nós temos a raiz quadrada, tudo bem? De 2x ao quadrado menos o 7, tá? Então, nós vamos dividir aqui ó, por x, o numerador, tudo bem? E nós vamos dividir por x o denominador, ou seja, o x mais o 3, vamos dividir por x também. Agora, pessoal, como aconteceu na questão anterior, nós vamos dividir aqui ó, por raiz quadrada de x ao quadrado. Pessoal, nesse caso aí, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado, lembra que isso daqui ó, é a mesma coisa que módulo de x. Concorda comigo? E esse módulo de x, ele é exatamente igual a mais o x, ou seja, o valor positivo do x. Agora, pessoal, repare o seguinte, ó, o valor do x ali ó, ele está tendendo a menos infinito, concorda comigo? Então, esse valor do x é um valor negativo. O que acontece ali? Ó? Ali, se nós aplicarmos a raiz quadrada de x ao quadrado, o que irá restar ali? Ó? Irá restar o valor x positivo. Enquanto que no denominador ali, nós estamos dividindo por x também. Mas o x ali ó, é um valor o quê? Um valor negativo.
O que a gente não pode fazer é deixar como está, porque dessa maneira nós temos uma divisão por x em cima, um x positivo, e a divisão por um x embaixo, só que aquele x ali embaixo ele é negativo. Beleza? O que acontece? Nós deveremos colocar então o sinal negativo na frente daquela raiz quadrada que nós temos ali. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como a raiz quadrada de x ao quadrado irá restar aqui um valor de x aqui, ó, positivo, nós deveremos colocar aqui o negativo na frente. Isso porque esse x aqui embaixo é um valor negativo, visto que o x ele tende a menos infinito, então isso aqui é negativo, com esse negativo aqui em cima, então continua a divisão por mesmos valores. Tudo bem? Então, isso daqui ó, é a mesma coisa que o limite de x quando x tende a menos o infinito, ok? Vamos passar um traço aqui, ó. Ok? Agora nós temos raiz quadrada dividido por raiz quadrada. Pessoal, esse negativo nós podemos colocar aqui na frente e traçar uma única raiz quadrada que está aqui. Ou seja, o 2x ao quadrado menos o 7 dividido por este x ao quadrado que está aqui. E no denominador nós vamos ter o x dividido por x, isso aqui dá 1, e o 3 dividido por x, ou seja, 3 sobre x. Ok? Isso daí, pessoal, é a mesma coisa que, olha só, vamos continuar aqui embaixo, tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que o limite de x tendendo a menos o infinito, ok? Agora, aqui no numerador, nós vamos ter, então, menos a raiz quadrada, olha só, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ter o 2, menos o 7 dividido pelo x ao quadrado. Enquanto que no denominador nós vamos ter o 1 mais o 3 sobre o x. Tudo bem? Agora, pessoal, esse limite aqui dessa função representada por esse quociente, como é que nós vamos fazer? Aqui no numerador nós temos menos essa raiz. Vamos manter essa raiz aí, ok? Com sinal negativo, e vamos jogar lá dentro o limite, ou seja, limite de x tendendo a menos o infinito. Nós vamos ter agora um 2 menos o 7 sobre o x ao quadrado. Fechamos aqui a raiz. E no denominador nós vamos ter o limite, tudo bem, de 1 mais o 3 sobre o x. Isso quando o x ele tende a menos o infinito. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que... Olha só, vamos calcular aqui, ó. Limite de 2. Isso aqui é a própria constante 2. Limite de 7 sobre x ao quadrado, isso quando x tende a menos o infinito. Pessoal, esse denominador aqui será muito grande, ou seja, isso aqui tende a ser o zero, ou seja, 2 menos o zero. E nós vamos ter ali tudo isso menos a raiz quadrada aqui, ok? Enquanto que no denominador nós vamos ter o 1, tudo bem? Mais o limite de 3 sobre x, isso daqui é zero. Pessoal, nós vamos ter então aqui no numerador, ó, 2 menos 0 é 2, ou seja, menos raiz quadrada de 2 dividido por 1, ficamos com menos raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal? Vem comigo aqui ó, e vamos para a quarta questão. Olha o que diz essa quarta questão aqui. Ó. O limite, nós temos aqui uma função racional, ou seja, polinômio no numerador e polinômio no denominador. Isso quando o x ele tende a menos infinito. Pessoal, nesse caso aí, nós teríamos, se nós substituíssemos ali o menos infinito, nós teríamos uma indeterminação infinito sobre infinito. Só que essa indeterminação, para nós escaparmos dela, nós deveríamos fazer o seguinte, ó. Como o numerador ali é formado por um polinômio, no caso de grau 5, e o denominador é formado por um polinômio de grau 2, o que nós vamos fazer é dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior grau que está no denominador, ou seja, vamos dividir por x ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador. Beleza? Vem comigo.
Então, pessoal, isso aqui ó, é a mesma coisa que o limite de x tendendo aqui ó, a menos o infinito, tá? Agora, olha só, o numerador e o denominador nós vamos dividir por x ao quadrado. Então, 3x na quinta dividido por x ao quadrado, nós vamos ter aqui o 3x elevado ao expoente 3, menos. Agora, o x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ter 1. Agora, o mais. O 7 dividido por x ao quadrado, ficamos 7 sobre o x ao quadrado, beleza? Enquanto que no denominador, nós vamos ter o 2 dividido por x ao quadrado, fica 2 sobre x ao quadrado, menos o x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ter 1. Isso daqui, pessoal, agora o cálculo é bem simples. Apenas vamos aplicar o limite para cada um desses termos aqui, ó, substituindo x por menos infinito. Beleza? Então, olha só. O 3 que multiplica aqui ó, o x ao cubo, trocando o x aqui ó, por menos infinito, esse termo aqui, pessoal, ele tende daí a menos o infinito. Repara o seguinte, ó, menos infinito é um número negativo. Elevado ao expoente ímpar, ele continua negativo. Tá? Agora, o limite dessa constante aqui ó, continua sendo menos 1. Agora, pessoal, nesse termo aqui, ó, trocando x aqui ó, por menos infinito, esse termo ele tende a zero. Tudo bem? Enquanto que no denominador, nós vamos ter o 2 sobre o x ao quadrado, ou seja, esse termo também tende a zero. E nós vamos ter aqui o menos 1, já que é uma constante. Aqui nós teremos, então, ó, menos infinito com menos 1, ficaremos com menos o infinito. Dividindo aqui ó, pelo denominador, que é menos 1, nós vamos ter, então, menos infinito dividido por menos 1, nós vamos ter mais infinito como limite. Ferreto, não tem uma maneira mais fácil, ou seja, menos difícil de resolver esse limite aí? Pessoal, o limite de uma função racional, como esse caso aí, nós poderemos apenas considerar no numerador o termo de maior grau e o denominador também o termo de maior grau, que o resultado dará o mesmo. Como é que faz isso? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, como nós temos no numerador aqui ó, o termo de maior grau, 3x elevado ao expoente 5, e no denominador aqui o termo de maior grau é o menos x ao quadrado, nós podemos, então, reescrever esse limite, tudo bem, para cálculo, tá? Para encontrar o valor aqui, ó, que é mais infinito, da seguinte maneira. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de x tendendo a menos o infinito, desse quociente aqui, ó, o 3x elevado ao expoente 5, dividido por menos o x ao quadrado. Agora, pessoal, divida aqui ó, o numerador e o denominador pelo termo de maior grau aqui ó, do denominador, que é, no caso, o x ao quadrado. Isso aqui, então, é a mesma coisa que o limite de x tendendo a menos o infinito, ok? O numerador nós vamos ficar com 3x na quinta, dividido por x ao quadrado, ficamos com 3x na terceira. E o menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado, ficaremos com menos 1. Tudo bem? Isso daqui é a mesma coisa que, olha só, o limite aqui ó, do numerador, nós vamos ter aqui ó, 3x ao cubo, onde o x ele tende a menos infinito, isso aqui ficará menos o infinito. Tudo bem? E o denominador aqui, o limite dessa constante menos 1, fica a própria constante menos 1. E menos infinito dividido por menos 1, nós vamos ter o mais infinito como sendo a nossa solução, ok? Então, pessoal, utilizando esse método aí, acaba facilitando bastante e nós encontramos ali a mesma resposta. Beleza? Pessoal, vamos para a saideira agora, que é bem importante aí para os seus estudos. Beleza? Vem comigo. Olha só, pessoal, o limite, então, dessa função racional aqui, quando o x ele tende a 3. A primeira coisa que nós devemos fazer é substituir aqui o x pelo 3, tudo bem? Para ver se o resultado já é possível, se ocorre uma indeterminação ou se nós não podemos fazer essa substituição. Olha só como é que fica aqui. Ó. Isso aqui seria a mesma coisa, então, que o 3 elevado ao quadrado, mais o 5 vezes o 3,
mais o 1, tudo bem? Enquanto que no denominador, olha só, o 3 elevado ao quadrado menos o 2 vezes o 3, e nós temos o menos o 3. Pessoal, o numerador aqui, ó, o resultado é 25. Agora, pessoal, o denominador ele não pode ser zero. Nós vamos ter aqui o 9, aqui nós vamos ter o menos 6 com menos 3, ou seja, o denominador ele tende a zero e nós, então, não poderemos considerar essa substituição que está aqui. Pessoal, se tivesse dado zero sobre zero, isso seria uma indeterminação e nós teríamos, então, que fatorar o numerador e o denominador para simplificarmos e aí a gente prosseguir no cálculo do limite. Como deu ali 25 sobre aquele número que tende a zero, o que acontece? Nós deveremos fazer o estudo do limite quando o x ele tende a 3 pela direita e quando o x ele tende a 3 pela esquerda. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos apagar aqui, ó. Tudo bem? E vamos fazer o seguinte, olha só. Primeiramente, vamos calcular, então, o limite dessa função aqui, ó, que é x ao quadrado mais o 5x mais 1, dividido pelo x ao quadrado menos o 2x menos o 3. Tudo isso quando o x ele tende a 3, tá? Vamos começar pelo 3, pelo lado direito, tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Ó, vamos pegar esse denominador aqui, ó, e vamos escrevê-lo na forma fatorada, já que substituindo por 3, o resultado é zero, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o x ao quadrado menos o 2x menos o 3, vamos igualar a zero, e dessa forma aí, pessoal, nós podemos encontrar, então, as suas duas raízes, tá? Vamos fazer por soma e produto, mas poderia fazer também pela fórmula de Bhaskara, tá? Agora, pessoal, as duas raízes somadas, elas devem ser igual a menos esse número aqui, ó, dividido pelo coeficiente, que é 1. Menos o menos 2, ficaremos com 2 dividido por 1, 2. E o produto dessas duas raízes deve ser esse menos 3 dividido por 1, ou seja, o menos o 3. Ok? Então, olha só, pessoal, nós vamos ter aqui dois números que multiplicados gera o menos 3, ou seja, podemos pensar no 1 vezes o 3. Como o produto deve ser negativo, pessoal, um dos dois deve ser negativo. Como a soma desses dois números deve dar 2 positivo, nós vamos ter o menos 1 somado com o 3, dando 2. Então, o menos 1 multiplicado por 3 dá esse menos 3 aqui. Então, dessa forma, pessoal, as duas raízes, x1 e x2, elas valem menos 1 e 3. Tudo bem? Então, nós podemos reescrever aqui, ó, esse denominador aqui na forma fatorada. Ou seja, olha só, pessoal, vamos pegar esse 1 que está aqui, ó, o 1 sempre, tá, o coeficiente do x ao quadrado, a gente coloca sempre aqui. Agora, olha só, esse 1 multiplica o x menos uma de suas raízes. Vamos pegar, por exemplo, esse menos 1. X menos o menos 1, ficaremos com x mais 1, que multiplica o x menos a outra raiz. A outra raiz é 3, ou seja, x menos o 3. Então, pessoal, nós podemos reescrever esse limite aqui, ó, dessa maneira. Ó, limite, isso quando o x ele tende ao 3, então, pelo lado direito, tudo bem? O numerador ali, ó, nós temos o x ao quadrado mais o 5 vezes o x, mais 1 aqui. Enquanto que o denominador, na forma fatorada, nós vamos ter esse 1 que multiplica esses dois fatores. Ou seja, nós vamos ficar com o x mais 1, que multiplica o x menos o 3. Ok? Agora, pessoal, nós podemos calcular o limite da seguinte maneira. Ó. O limite aqui ó, no numerador, nós vamos simplesmente substituir o 3 aqui ó, no lugar desse x e desse x aqui. Ou seja, o numerador, pessoal, ele ficará assim, ó, 3 elevado ao quadrado, tudo bem? Mais o 5 vezes o x, que é o 3, e nós vamos ter ali o mais 1. Enquanto que no denominador, pessoal, acontece o seguinte. Olha só, vamos imaginar aqui o nosso eixo x, e aqui nós vamos ter o valor 3. O que acontece? Ó? O x aqui, ó, ele tende ao 3 pelo lado direito, tá? Então, o x aqui, ó, ele vem cada vez mais se aproximando do 3 pelo lado direito, ou seja,
valores de x que são maiores do que 3. Concorda comigo? Então, pessoal, colocando no lugar do x aqui, ó, um valor que é um pouco maior do que o 3, nós teremos esse valor menos o 3, esse valor aqui, ó, esse fator aqui, no caso, ele será positivo. Concorda comigo? E colocando no x aqui um valor que tende a 3, esse fator aqui, ó, x mais 1, ele tenderá a 3 mais 1, 4. Beleza? Então, olha só, pessoal, esse valor aqui é um valor muito pequeno, só que positivo, tá? Então, ó, o 0 aqui é muito próximo de 0 vezes o 4, fica um valor muito próximo de 0, só que positivo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 3 ao quadrado dá 9, 5 vezes 3 dá 15, mais 1, nós teremos tudo isso daqui, ó, 25, dividido aqui por um número muito pequeno, ou seja, próximo do zero, só que positivo. Isso daqui, pessoal, tende, então, a mais infinito, ok? Agora, pessoal, faça a mesma coisa, só que utilize valores de x se aproximando do 3 pelo lado esquerdo, ok? Vem comigo. Então, nesse caso, nós vamos ter o limite, tudo bem? Daquela função ali, ó, olha só, x ao quadrado mais o 5x mais o 1, e no denominador vamos colocar a forma fatorada, ou seja, o x mais o 1 que multiplica o x menos o 3, tá? Isso quando o x se aproxima do 3 pela esquerda, ok? Olha só, pessoal, no numerador, nós já vimos que esse limite aqui, ó, substituindo por 3, irá gerar o valor aqui, ó, 25. Tudo bem? Agora, no denominador aqui, ó, colocando o x aqui, ó, cada vez mais próximo de 3, que nós teremos? Nós teremos que esse fator aqui, ó, todo ele ficará muito próximo ao valor 4. Tudo bem? Agora, olha só, nesse fator aqui, ó, o que irá acontecer? Se nós substituirmos nesse x aqui, ó, um valor muito próximo do 3, só que agora, ó, ele se aproximando do 3 aqui, ó, pelo lado esquerdo, ou seja, todos os valores de x que nós iremos pegar aqui, ó, são valores menores do que esse 3 que está aqui. Então, o x menos o 3 ficará um número muito pequeno, só que será um número negativo, ok? Então, nós ficaremos o seguinte, ó, tudo isso é dividido, ó, número muito próximo de 0 vezes 4, ficaremos um número muito próximo de 0, só que negativo. E 25 dividido por um número muito próximo de 0, só que negativo, isso daqui dará, então, menos infinito como sendo o limite. Tudo bem? Agora, pessoal, o maior cuidado que você deve ter é o seguinte. Olha só, o limite daquela função, quando o x tende pela direita, nós encontramos o mais infinito. E quando o x tende pela esquerda em relação ao valor 3, nós encontramos o limite da função valendo menos infinito. Ou seja, dois valores ali, ó, que são diferentes. Limites laterais, pessoal, que são diferentes, o limite da função não existe no caso quando o x tende a 3. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, como nós tivemos aqui, ó, limites laterais diferentes, nós teremos que esse limite aqui, ó, ele não irá existir, ok? Beleza, pessoal? Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa para você. Nos próximos vídeos aí, pessoal, nós continuaremos aí com o estudo dos limites, tá? Vendo a próxima aula tratando sobre assíntotas. Beleza? Pessoal, aguardo você na próxima aula. Bons estudos e até mais.